Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana da Universidade Federal do ABC, curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Essa aula é sobre orçamentos preliminares de projetos de drenagem. Então, a gente vai tratar nessa etapa de fazer uma estimativa preliminar dos custos de projeto. Na fase preliminar de planejamento das intervenções, a gente não está fazendo um projeto executivo, mas a gente está dimensionando e prevendo e fazendo um anteprojeto. Essa estimativa dos custos ela tem um papel fundamental. Primeiro porque ela vai contribuir para o estudo de alternativas. Então, para poder avaliar as alternativas, você avalia, além da funcionalidade técnica e da disponibilidade de áreas e das múltiplas funcionalidades, a gente avalia também a disponibilidade de recursos, né? Então, para fornecer um suporte para a tomada de decisão, né, em cima da questão do custo-benefício das estruturas, né? E ela vai também fornecer uma prévia do aporte de recursos necessários para a implementação do projeto. Lembrando que o orçamento ele é um orçamento financeiro, né? Não é econômico. É claro que para a estimativa de custo-benefício das intervenções a gente pode fazer uma análise econômica mais integrada, que não é somente o custo da obra, mas especialmente para avaliar os benefícios a gente precisa fazer uma análise econômica mais completa. Mas aqui a gente está falando de fazer o orçamento, né? A questão o custo financeiro de implantação dessas obras, né? E esse orçamento, de maneira mais detalhada, ele só vai ser possível a partir de um projeto executivo que esteja pronto, aí você sabe exatamente as quantidades. Mas algumas quantidades e números mais gerais, elas podem ser avaliadas nessa fase preliminar. Então, é esse tipo de orçamento preliminar que nós vamos tratar aqui nessa aula. Não é um orçamento detalhado, porque a gente não está falando de um projeto executivo, mas é uma estimativa preliminar de preços, usando os mesmos recursos de se fazer um orçamento detalhado. O orçamento detalhado ele vai ser feito exatamente seguindo esse mesmo procedimento, só que com mais conhecimento de detalhes da obra, você consegue orçar todos os detalhes, cada tijolinho, né? Cada pedrinha que vai na obra, cada parafuso, né, do sistema mecânico, se fosse. Esse seria um executivo, quer dizer, aqui não, aqui a gente vai orçar em linhas gerais, movimento de terra que vai ser necessário, volumes, né, que são necessários de materiais, etc. Então, essa é a finalidade dessa aula de hoje. E quais são as etapas desse orçamento? Primeiro, tem que ser analisados os documentos de projeto, né? E listar todos os serviços, materiais e mão de obra necessários para fazer aquele projeto. Então, essa é a primeira etapa. Antes de botar custo, antes de pensar no custo, a gente tem que pensar nas quantidades. E quando a gente faz quantidade, a gente vai adotando hipóteses. E essas hipóteses que a gente adota, por exemplo, tal serviço vai me custar X horas de tal profissional. Você tem que dizer de onde você tirou e onde você diz no memorial descritivo das quantidades. Do mesmo jeito que o projeto tem o seu memorial descritivo, um orçamento tem também o seu memorial descritivo. É a memória das quantidades, memória de cálculo das quantidades. E aí, uma vez listado todos os materiais, equipamentos, serviços e mão de obra necessários para fazer a obra, então se começa a definir em que unidade. Mão de obra é em profissional hora, X horas de tal profissional. Material, pode ser em metro cúbico, em metro quadrado, em quilos, né? Qual é a unidade com que eu compro aquele material, né? E a partir de definir as unidades, eu vou definir então as quantidades. Quantos metros cúbicos de pedra, né? Quantos metros quadrados de grama plantada vai nessa intervenção? Quantos metros cúbicos de concreto com qual FCK vai nessa intervenção? E aí eu vou obter os custos unitários, é aqui que estão as tabelas. Aí eu vou multiplicar a quantidade por custo unitário e vou ter o custo total. Enfim, por fim, a gente coloca o PDI e calcula o preço final. Então, por exemplo, para a definição dos itens de projeto, quais são os levantamentos preliminares que a gente faz? Vou chegar no terreno para fazer uma intervenção. Eu preciso fazer topografia, preciso fazer sondagem, cadastro de interferências, cadastro da rede de drenagem. O que é o cadastro de interferência? Toda obra que vai ter escavação, ela vai interferir com outras infras urbanas que tem ali, né? Então, você está passando gás, rede elétrica enterrada, obras mais profundas pode ter interferência com o metrô, fio de internet, sei lá o que tem. A gente precisa saber, coletor de esgoto, rede de água. Esse é o cadastro de interferência. Você vai plantar uma intervenção numa determinada área, precisa saber exatamente o que tem ali naquele subsolo para poder saber onde escavar e como direcionar. Então, né, por isso são feitas as sondagens, é feito o cadastro. Aí vai ser feita a instalação do canteiro de obra. Vai ter que mobilizar equipamentos, materiais, pessoas e instalar os equipamentos. Pronto, começar a trabalhar nesse canteiro.
Aí tem os serviços preliminares. Esse terreno não necessariamente está pronto, ele não vai estar preparado para começar uma intervenção. Pode ser que tenha demolição, pode ser que tenha limpeza, vai ter o transporte de carga, disposição final de materiais, né? Aí, por fim, é feita a terraplenagem ou terraplanagem. Vocês sabem que é a mesma coisa, né? As duas formas estão corretas. É feita a terraplanagem. Então, você começa a fazer a parte de fundação, estruturas, revestimentos, pavimentação, paisagismo. Esse é o padrão aí de obras de infra em geral. Aí vem as instalações elétrica, hidráulica, mecânica. A elaboração do projeto executivo. O projeto executivo ele tem um custo, que é o detalhamento disso tudo, o gerenciamento dessa obra e o BDI, que eu já vou explicar o que é, esses benefícios de despesas indiretas. Com relação à quantificação de serviços, materiais e mão de obra, ficou serviço duas vezes aí. Então, a gente tem que definir os subitens de cada item e as unidades. Por exemplo, movimento de terra. Tem limpeza do terreno, tem escavação mecânica e manual, aterro, carga e remoção de terra. Ou item, estruturas de concreto. Subitens, para fazer uma estrutura de concreto, vai aço, vai concreto dosado e vão as formas. Isso só para falar em materiais, sem falar na mão de obra. E aí a gente vai compatibilizar todos esses itens com a tabela de referência. Que tabela? A de custos. A tabela que traz para a gente quanto custa cada metro cúbico de concreto, quanto custa cada metro cúbico de brita, né? Quanto custa cada metro quadrado de grama, quanto custa cada hora de um profissional cadista, por exemplo, né? Então, existem tabelas para isso. A mais comum é a SINAP, vale para o Brasil inteiro, é a tabela que a Caixa adota para fazer financiamento de obras aí de infraestrutura urbana. Essa tabela SINAP, você entra lá no site da Caixa, você localiza logo lá a tabela orçamentária SINAP para o período vigente. Em geral, essas tabelas são anuais, mas podem ser semestrais também. Região Metropolitana de São Paulo ou Cidade de São Paulo usa bastante a CIURB, a tabela da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Outras prefeituras têm também suas tabelas. Rio de Janeiro tem sua tabela. DAE, Departamento de Águas e Energia, tem. DENIT, Departamento de Transportes. Não lembro exatamente o que significa a sigla, agora me escapou. Então, vários órgãos têm as suas tabelas, e dependendo de onde vocês estiverem executando o serviço, vai ser a tabela que vai ser adotada. Mas aí diria que uma das mais comuns é a SINAP, e aqui para a região metropolitana de São Paulo, a CIURB é muito utilizada. Essas tabelas de quantidades, elas são, diria, ferramentas principais para quantificar os custos, né? E elas vão ser adotadas por indicação da demandante ou da equipe projetista. Então, a prefeitura que está demandando o projeto vai dizer, ó, eu trabalho com essa tabela. O que elas vão apresentar? A descrição do item, o valor de referência por unidade daquele item, valendo para aquele período. Elas são atualizadas periodicamente. CIURB é atualizada sempre em julho e dezembro. SINAP é atualizada uma vez por ano. Então, ela tem quanto está custando hoje, preço de venda, né? Eles colocam lá já o preço de venda, do metro cúbico de determinado material, ou o metro quadrado de determinado material, ou a hora de determinado profissional. Quanto que a Caixa vai financiar, quanto que ela vai remunerar pelo serviço no seu valor unitário, está lá nessas tabelas. Então, esses itens de orçamento, eles vão ter que ser descritos conforme as definições que estão na tabela. A tabela tem lá um item, um numerão comprido, que vai item, subitem, subitem, então geralmente é um número de 5 ou 6 dígitos aí. E ele tem uma descrição, uma unidade e um custo, um valor por unidade. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, uma planilha orçamentária. Eu vou fazer no item movimento de terra. Quais são meus subitens? Escavação mecânica, carga e remoção de terra, depende da distância. Remoção, quanto que esse caminhão vai rodar para levar essa terra removida? Limpeza mecanizada de terreno, inclusive de camada vegetal até 30 centímetros de profundidade, remoção de terra para além do primeiro quilômetro. Aí eu encontro lá na tabela CIURB. Está no item 040400. Ela é expressa em metros quadrados e o valor unitário que tem lá, o valor unitário está na tabela, é R$ 6,66 por metro quadrado. A quantidade é a gente que estima, entendeu? Então eu vou adotar o item da tabela que está lá, tabela de referência, uma CIURB. Eu vou calcular a minha quantidade de acordo com o projeto e vou multiplicar pelo valor unitário para ter o custo total. E assim eu vou compondo o custo da minha obra e chego no custo final, usando uma tabela orçamentária. Antes de finalizar o custo final, a gente calcula o BDI. O que é o BDI? Benefícios e despesas indiretas. O que compõe o BDI? Todos os custos indiretos, custo financeiro, juros aí de empréstimo para fazer obra,
Administração, imprevistos, contingências, lucro pretendido está incluído aí dentro, despesas tributárias está incluído aí dentro. Então, o BDI ele vem definido também pela demandante. Em obra pública, a demandante define qual vai ser o BDI que vai poder ser utilizado, né? Então, o preço de venda é o custo direto mais o BDI, ou o custo direto vezes o BDI, né? Vezes 1 mais o BDI. Então, o custo direto ele é representado por todos os valores que estão lá na planilha de custo. O BDI ele é uma taxa, ele compõe diferentes despesas, inclusive o lucro, que são adicionais ao custo, e aí com isso a gente chega no preço de venda total. Então, o BDI, por exemplo, escritório, lucro bruto, todos os impostos, tudo isso aí está lá nas edificações. Isso chega em torno de 25% a 30% do valor da obra, tá, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos estimar os custos de implantar um reservatório de detenção aberto, operando por gravidade, com volume de 30 mil metros cúbicos, sendo que a área do terreno é de 30 mil metros quadrados, mas não vai dar para aproveitar toda a área, porque uma parte você tem que instalar o maquinário, equipamentos, carteira de obras, então 20 mil metros quadrados vão ser aproveitáveis. Isso é bem importante, viu, quando vocês forem dimensionar. Bacia de detenção, se você tem um terreno de 15 mil metros quadrados, você desconta um percentual de 30% aí para poder circular pessoal de obra ali, para fazer manutenção, botar equipamento, você não consegue aproveitar a área toda como área de obra. Então, a área útil de implantação é uma área de 20 mil metros quadrados, 100 por 200, e a profundidade média, então, vai ser 1,5 m. Especificações, taludes em gabião colchão reno, 25 centímetros de espessura, fundo de rachão com 30 centímetros de espessura, seguido de brita com 20 centímetros de espessura, lastro de concreto com 10 centímetros de espessura, FCK 100 MPa. O terreno não tem edificações ou entulho, ou seja, o terreno já está limpo. E a gente tem que estimar quais custos, então, de escavação, transporte de material, assentamento do fundo em rachão, estrutura de concreto para entrada e saída das águas por gravidade, sistema offline, no local de volta fora a 10 km da obra. Vamos à tabela CIURB, considerar um custo de projeto de 5% do valor da obra e um custo de acompanhamento técnico de 2% do valor da obra, porque nós estamos fazendo o orçamento. O orçamento inclui a contratação do projeto executivo e do ATO, acompanhamento técnico de obra. Vamos jogar um BDI de 30% e vamos desconsiderar o custo do terreno. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu separo cada um daqueles itens lá anunciado, serviços preliminares, limpeza do terreno, remoção de entulho. Eu olho lá na minha tabela CIURB, ela vai expressar a unidade, metro quadrado, remoção de entulho, metro quadrado vezes quilômetro, por quantos quilômetros que eu vou transportar esse entulho, e ela me dá um custo unitário em reais. Eu estimo as quantidades a partir do enunciado, no caso do exercício, ou a partir do projeto, e chego no valor total para serviços preliminares. Faço a mesma coisa. Cada um daqueles itens que eu dei no enunciado, ele corresponde especificamente a um item da tabela CIURB. O que eu estou fornecendo para vocês de anexo dessa aula? Tabelas CIURB não estão atualizadas de propósito, eu quero que vocês peguem as atuais, elas são ainda da turma do ano passado, usei as tabelas de julho de 2019. E aí vocês vão entrar lá no site da CIURB e vão pegar as tabelas atuais, as mesmas tabelas, com os mesmos nomes. E vocês vão fazer um orçamento semelhante a esse, só que para um sistema de jardins de chuva. Essa é a atividade da semana e essa é a última atividade do curso também, que essa é a semana 10 já, depois tem 11 e 12, então não vou passar atividade nessas 2 semanas finais. Vocês vão elaborar, eu quero que vocês refaçam esse exercício olhando as quantidades e olhando para a tabela. A tabela está no anexo. E aí aproveitem o tempo de dúvida para a gente ver tirar dúvida. Cada um dos itens tem o seu subitem, com uma unidade que é dada em tabela, uma quantidade que é calculada do projeto, um unitário que é dada na tabela. A gente multiplica quantidade por unitário e tem o valor total daquele item. E a gente vai somando todos os itens. E ao final a gente tem uma composição final. Em cima dessa composição final a gente joga o BDI. E tem uma composição final, um custo total, custaria R$ 6.575.890 para construir essa bacia de detenção de 30 mil metros cúbicos. Olha a ordem de grandeza, mais ou menos R$ 220 por metro cúbico. Onde encontra essas tabelas? No site. Vocês vão trabalhar nesse exercício proposto com o site da CIURB.
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo. Tabela Senap está no site da Caixa. Pois é, então baixa a tabela. Eu dei na atividade da semana as orientações para quais tabelas baixar e quais são os quantitativos que vocês vão utilizar no exercício. É um exercício bem simples, usem esse de exemplo e façam para os jardins de chuva. Próximos temas. A gente tem mais 2 semanas, nós vamos trabalhar 3 temas nessas 2 semanas, porque eles se integram aí, de certa forma. O plano diretor de macro-drenagem com gestão de risco de inundação é totalmente integrado, e os parques lineares e soluções específicas, por exemplo, para favelas e assentamentos precários, também são temas que se integram. Então, são os temas que a gente vai trabalhar na próxima semana. São temas de fechamento da disciplina. Não tem atividade para esses temas aqui, não entra no projeto esses temas aqui, mas é uma forma da gente encerrar a disciplina com como é feita a drenagem na prática e como são as soluções que a gente pode adotar a partir de tudo isso que a gente conversou nessas 10 semanas, que eu achei que foram bem produtivas, tendo em vista aí as devolutivas, né, dos trabalhos que passei para vocês. Então, como que a gente trata tudo isso no âmbito institucional, no âmbito de planejamento, no âmbito de gestão de risco e de aplicação, né? Esses são os temas das próximas aulas. Obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima.